Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, mais uma aula do curso bíblico Palavra que Cura, da penúltima matéria, a matéria Escatologia. Estamos hoje na 9ª aula, é isso mesmo, na 9ª aula da matéria Escatologia. Eu espero que você esteja sendo abençoado não só com essa matéria, mas com todas as matérias do curso até aqui. Glória a Deus pela sua vida, pela sua perseverança em estar fazendo esse curso e muito mais. Ficarei feliz se você estiver pondo em prática aquilo que você está aprendendo. Que esses ensinamentos te motive a ler a Bíblia, te motive a ler as Escrituras, com essa linha de raciocínio que você está recebendo no curso, e que você congregue na igreja que você faz parte, que você ajude o seu pastor lá na obra e que você faça a obra de Deus e no seu dia a dia revele Cristo cada vez mais. Vai errar? Vai, todos nós erramos ainda, mas até nos erros nós podemos dar bom exemplo se a gente consertar, for rápido em consertar. Então, errou, pede perdão a Deus. Se errou com alguém, além de pedir perdão a Deus, pede perdão à pessoa. Faz a obra de Deus, submisso aos seus líderes. Faz a obra, ganha almas para Jesus, seja canal de Deus para abençoar pessoas. É para isso que você está fazendo esse curso, está concluindo esse curso. É para isso também que você está aprendendo sobre escatologia. Não é para ficar achando que é melhor do que os outros irmãos, porque conhece mais algumas informações. Não. O propósito não é também simplesmente por uma curiosidade para querer saber o que vai acontecer nos tempos finais. É bom a curiosidade, não estou dizendo que é ruim, mas não deve ser essa a motivação de você estar fazendo essa matéria. As motivações são se preparar para pregar o Evangelho, viver em santidade, honrando ao Senhor. É isso, é para isso, tá bom? E na aula passada, nós ministramos sobre as bodas do Cordeiro e começamos a falar sobre o período da ira de Deus, Falamos das bodas do Cordeiro, explicando, que não vai ser um casamento literal. Nós não vamos literalmente casar com Jesus. Isso é uma figura de linguagem para se referir à nossa glorificação e união completa e eterna com Jesus Cristo. Amém? Então, as bodas do Cordeiro representam isso. A ceia das bodas do Cordeiro será a comemoração dessa redenção, dessa plena redenção, que provavelmente ocorrerá na Terra no milênio. Vimos, começamos também a falar sobre o período da ira de Deus. Enquanto a igreja estiver no céu, na Terra estará ocorrendo o período da ira de Deus, o período do juízo divino sendo derramado sobre as pessoas. Vimos que esse tempo, ele vai ser um tempo de juízo divino, portanto a igreja não faz sentido estar aqui. Então esses 7 anos começarão depois do arrebatamento da igreja e terminarão antes da vinda de Jesus para estabelecer o seu reino milenar. Vimos que esse período terá 7 anos de duração. Explicamos, que é com base em Daniel, quando se fala lá da semana que o anticristo vai firmar uma aliança com muitos, que vai durar uma semana. Explicamos que a palavra semana no hebraico pode significar 7 dias ou 7 anos. E que é o contexto que vai determinar que tipo de semana o texto está falando. E o contexto de Daniel capítulo 9, e isso é melhor explicado no estudo adicional que eu disponibilizo para quem tiver interesse, onde a gente fala das 70 semanas de Daniel. O contexto dessa profecia, ela nos aponta a entender que são 7 anos, tá?
Mostramos outros argumentos que falam de uma parte desse período que vai durar 42 meses, portanto, a metade dura 3 anos e meio, o tempo inteiro 7 anos. Vimos que esses 7 anos da ira de Deus será dividido em 2 partes. Primeira parte, os primeiros 3 anos e meio, foram chamados pelo Senhor Jesus de o princípio das dores. Em Mateus está registrado, em Mateus capítulo 24, versículo 8. E a segunda metade de a grande tribulação está escrito em Mateus 24, versículo 21. Então, isso foi o que nós explicamos ontem. Mostramos a importância da igreja estudar sobre o período da ira de Deus, mesmo crendo que não passaremos por ele, porque isso nos motivará a evangelizar, né, a ganhar almas para que as pessoas não fiquem nesse tempo de sofrimento, e também nos motivará a aumentar a santidade nas nossas vidas, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E como expliquei ontem, aqueles que perderem a salvação no tempo da graça não serão arrebatados se estiverem vivos no dia do arrebatamento e vão passar pela tribulação futura e pelo fogo do inferno. Vimos que quem vai ter chance de ser salvo no período dos 7 anos serão aqueles que nunca nasceram de novo. Dentre eles, até pessoas mesmo que frequentavam igrejas cristãs, mas que nunca de fato nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo e perderam a salvação não terão mais chance. Aqueles que forem nascidos de novo no momento do arrebatamento serão arrebatados. Aqueles que estão no pecado, mas que ainda não perderam a salvação, segundo a misericórdia de Deus, ainda não ultrapassaram essa linha da perda da salvação, creio eu que serão arrebatados e sofrerão perdas de galardões. Agora, aquele que perdeu a salvação não é arrebatado e não tem mais chance. Aquele que até dizia que era crente, mas nunca nasceu de novo, fica e ainda terá uma chance, né? Nós vimos o texto de Abacuque, onde ali profeticamente Abacuque orando, mas ali profeticamente é a nação de Israel orando no período da ira de Deus, aqueles que se converteram, e eles clamando ao Senhor que o Senhor venha trazer a salvação da destruição do anticristo. A gente vai ver isso mais na frente, já nesse capítulo, né? E eles falam: Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia. Então, mesmo no período da ira, Deus ainda estenderá a misericórdia. Vimos o texto de Apocalipse 7, onde fala que muitos serão salvos no período da grande tribulação, ou seja, nos últimos 3 anos e meio. Então, vai haver salvação durante todos os 7 anos, mas para quem nunca nasceu de novo, certo? Então, antes de falarmos sobre os eventos, os principais eventos desse período terrível de 7 anos, nós vamos conhecer os personagens principais desse período, né? Existem alguns personagens que vão estar em evidência nesse período dos 7 anos da ira de Deus, da tribulação, né? Na tribulação da ira de Deus. E para a gente entender melhor os eventos, nós vamos primeiro identificar esses personagens. E é o que nós vamos nos deter a maior parte da aula de hoje. Vai ser conhecer alguns personagens do período da ira de Deus, né? Alguns simbólicos e outros literais. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas vamos orar antes. Feche seus olhos, curve sua cabeça e concorde comigo nessa oração. Pai amado, Pai justo, Pai querido, Deus vivo, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma aula, onde poderei transmitir a Tua palavra, ser abençoado pelo ensino dela, entendendo um pouco mais e sendo abençoado por Te servir, Senhor, mais uma vez, servindo aos meus irmãos no ensino da Tua palavra. Peço humildemente que o Senhor mais uma vez me use como um instrumento Teu e que eu possa transmitir a Tua palavra da forma mais objetiva e clara possível. Eu peço o Teu agir, eu peço o Teu operar,
e agradeço por tudo que o Senhor há de fazer nessa aula, que a gente possa estar sendo conscientizado da gravidade que será esse período de ira do Senhor que será derramada sobre a terra, para que a gente possa cada vez mais evangelizar as pessoas, amar e se compadecer com o próximo e também vigiar a nossa própria salvação. Então que essa aula de hoje nos ajude mais nesses dois propósitos, Senhor. Honra, glória, louvor e adoração a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos continuar aí na matéria, né? Alguns personagens simbólicos e literais do tempo da ira. Começaremos pelos personagens simbólicos, ou seja, alguns personagens que aparecem na profecia bíblica, em que tem a ver com esse período de tempo específico, mas que não são personagens literais, ou seja, o próprio texto nos leva a entender que eles simbolizam alguém ou algo que tem a ver com o período da tribulação. Primeiro vamos ver esses personagens que são simbólicos, para em seguida vermos os personagens literais. Então, começando pelos personagens simbólicos. A besta que surge do mar, né? A besta que surge do mar. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar ou batalhar contra ela? Então, essa besta, no versículo 1 diz: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar, veja, subir do mar, uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus 10 chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Nós já vimos em aulas anteriores que o dragão representa Satanás, tá? Então, que besta é essa que surgiu do mar? Será que realmente será um monstro que vai sair dos mares no período da ira de Deus? Não. Essa besta que surge do mar é um símbolo para uma pessoa. E quem é a pessoa a qual é representada por essa besta que surge do mar? Aí na apostila diz: simboliza o anticristo. 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João 2, verso 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, João fala da vinda do anticristo. Então, o famoso anticristo que todo mundo já ouviu falar, todo cristão já ouviu falar, né, sobre o anticristo. Então, esse anticristo é um personagem que irá estar em evidência, estará revelado no mundo no período da ira de Deus. Por isso que é um dos personagens do tempo da ira, figuradamente comparado a uma besta que surge do mar. Então, a besta que surge do mar simboliza o anticristo, o homem que exercerá liderança no império que governará o mundo no tempo da ira de Deus. Então, este homem, né, algumas pessoas dizem que vai ser um espírito. Na verdade, o espírito do anticristo é o diabo. Ele já opera no mundo. Mas as profecias, quando você junta os textos, né, principalmente os profetas do Velho Testamento, Daniel em especial no Velho Testamento, você vai ver que esse anticristo é um homem, será um homem que exercerá liderança num império,
né, no reino que governará o mundo no tempo da ira de Deus. Esse último reino unificado, essa nova ordem mundial que é tão falada, né? Então, essa nova ordem será estabelecida, creio eu, que antes do arrebatamento, porque o anticristo não inaugura esse reino. É só você ler Daniel capítulo 7, você vai ver isso. Mas em um momento ele assume o governo, ele assume liderança nesse reino, e é justamente no período da ira de Deus, nos 7 anos da tribulação final. Então, essa besta que surge do mar representa esse anticristo, esse homem que exercerá liderança no império que governará o mundo no tempo da ira de Deus. A palavra anticristo, no original grego, desculpa aí, gente. No original grego, a palavra anticristo, essa anti, ela tem 2 significados. Ela significa, primeiro, o que é contra Cristo, e o outro significado dessa palavrinha grega traduzida por anti é aquele que se coloca no lugar de Cristo. Então esse indivíduo aí, ele vai se levantar contra o verdadeiro Cristo e ele se proclamará Cristo, né? A gente vai explicar isso mais na frente. Mas é esse o significado da palavra anticristo. Ele vai exercer liderança no império que governará o mundo no tempo da ira de Deus. A gente pode ver em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, que diz: "E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los." Quem são esses santos? Os que vão se converter no período da ira de Deus. Aqueles que nunca nasceram de novo, dentre os judeus e os gentios, e que vão entrar no tempo da ira de Deus, sofrer a ira de Deus, mas Deus ainda vai estender misericórdia, e aqueles que aceitarem a Cristo serão salvos, serão santificados, se tornarão santos. E são esses que serão perseguidos pelo anticristo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então ele vai reinar sobre os povos da terra. Apocalipse 17, versículo 12 até o 14. "E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, ou seja, por um breve espaço de tempo." Claro que ninguém governa um mundo por 1 hora. Então aqui, claro que é uma figura de linguagem para falar que esses 10 reis governarão por um curto período de tempo. Então, receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, que é o anticristo. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, que é a igreja. A gente não vai vir com Jesus? Chamados, eleitos e fiéis. Então nós viremos com Jesus e venceremos com ele. A batalha do Armagedon. Mas aqui ele fala dessa besta, que é justamente o anticristo, que vai governar o último império mundial, né? Esse reino mundial que vai ser dividido em 10 blocos mundiais. O mundo vai ser dividido em 10 blocos, cada um com um governante e o anticristo governando junto com eles, tá bom? Então a besta que surge do mar simboliza o anticristo. A Bíblia também fala de outra besta, a besta que surge da terra. Está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. "E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão." Então aqui é outra besta. Veja que é uma besta que surge da terra, né? É outro animal, que é um símbolo também. Essa besta que tem chifres de cordeiro, mas que fala como dragão, ou seja, o cordeiro, símbolo do sacrifício de animal, símbolo da religiosidade.
o dragão, símbolo de Satanás. Então é alguém religioso, é alguém que aparenta ser piedoso, um homem de fé, mas que na verdade está falando a palavra do cão, do dragão. Então quem esta besta representa? Quem esta besta que surge da terra representa? Simboliza o falso profeta, um homem religioso que operará falsos milagres pelo poder do diabo para enganar as pessoas, levando-as a crer que o anticristo é o verdadeiro Deus. Então o anticristo, ele será assessorado pelo falso profeta. O anticristo terá poderes militares e políticos. O falso profeta será um líder religioso que inclinará os povos da terra a adorar o anticristo como um verdadeiro Deus, que na verdade não é. Então a besta que surge do mar é o anticristo, a besta que surge da terra é o falso profeta, ou representa o falso profeta. Apocalipse capítulo 13, nós lemos o versículo 11, vamos ver do versículo 12 ao 15, falando do falso profeta. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito, ou desse fôlego, à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, esse falso profeta, ele vai deter, provavelmente, ele vai ter no controle dele a tecnologia do mundo, certo? Se você estudar um pouquinho as sociedades secretas, aqueles que governam o mundo, enfim, guiados pelo diabo, você vai ver que o que eles chamam de ciência, que não é a verdadeira ciência, a pseudociência, eles chamam de a nova magia. E os magos eram os líderes religiosos das religiões pagãs. Então, provavelmente esses sinais que ele vai fazer serão artifícios de tecnologia que serão usados e que vão enganar as pessoas, tá certo? Levando-as a crer que realmente o anticristo é Deus, mas na verdade ele não vai estar operando milagres, mas ele vai estar usando da tecnologia muito avançada que nós não temos acesso, A gente pensa que essa tecnologia de hoje é o top. Isso aqui é sucata, meu irmão. Em comparação com a tecnologia que a elite, que a classe dominante guarda para enganar as pessoas no tempo do fim. Então, tudo indica que eles vão utilizar uma tecnologia muito avançada para a gente e vai se passar como se fossem obras milagrosas, sinais, para enganar as pessoas a acharem que o anticristo é Deus. Então quem vai estar fazendo esse trabalho vai ser o líder religioso, que é o falso profeta. Em Apocalipse 19, versículo 20, diz assim: e a besta foi presa, o anticristo. Isso aqui é quando Jesus vir, tá? A gente vai estudar esses eventos mais detalhadamente na próxima aula, tá? A gente vai começar nessa, mas a gente vai se aprofundar na próxima. Hoje a gente só está trazendo ao seu conhecimento os personagens, para ficar mais claro de entender quando a gente for para os eventos mais na frente. Então aqui já é o fim da tribulação, o fim da ira de Deus, quando Jesus vem e derrota o anticristo. Aí diz aqui, olha, Apocalipse 19, verso 20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta. Tá vendo que ele fala de dois aí? A besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é a besta que surge da terra. Então, e a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais. Então aqui confirma
que Apocalipse 13, aquela besta, representa o falso profeta. Olha aqui. Que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, duas bestas, a besta política e a besta religiosa. A besta política representa o anticristo, a besta religiosa representa o falso profeta. Vamos aqui para o próximo slide. Observação. No período da ira de Deus, o diabo, o anticristo e o falso profeta formarão a falsa trindade, a trindade satânica. Então, até nisso o cão quer imitar Deus. Ele vai criar uma falsa trindade, claro, Deus permitindo tudo isso, para depois dar o tombo, né, na vinda de Jesus. Mas eles vão formar uma falsa trindade, com o diabo representando o Pai, o anticristo o Filho e o falso profeta o Espírito Santo. Então eles vão imitar até nisso, né? No tempo do fim, quando eles, por um curto período de tempo, estabelecerem o seu reino físico sobre a terra. O diabo, ele governa espiritualmente, assim como Deus governa espiritualmente. Mas assim como Deus vai estabelecer o seu reino físico na terra, o diabo vai conseguir, Deus vai permitir, vai fazer parte do juízo de Deus sobre a humanidade, o diabo estabelecendo o seu reino físico na terra, que é justamente esse reino do anticristo, tá bom? Então, nesse falso reino físico do diabo, haverá uma falsa trindade, diabo, anticristo e falso profeta. Outro personagem simbólico do período da ira de Deus é outra besta. Vê como esse tempo vai ser bom. É bicho até umas horas, é besta até umas horas. Então, outra besta, a besta escarlate, que quer dizer vermelha, né? A besta vermelha. Está escrito em Apocalipse 17, versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, ou seja, uma besta de cor vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então essa besta vermelha estava sendo montada, uma mulher estava montando essa besta. Essa mulher também simboliza algo, e a gente vai falar mais na frente. Mas essa besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Existem muitas interpretações sobre o que representa essa besta, tá? Isso que a gente vai falar agora, a gente não afirma batendo martelo. Podemos estar errados. Se tivermos, a gente muda mais na frente. Mas até o presente momento a gente entende que das interpretações para quem é a besta vermelha, a besta escarlate, dentro do que a gente tem estudado até hoje, a gente vê que é mais coerente essa interpretação que a gente vai trazer agora. Por isso que está aí o nome, provavelmente, tá? A gente não está afirmando, mas acreditamos até hoje que seja esse o significado da besta vermelha. Provavelmente simboliza os 7 reinos ímpios que governaram e governará o mundo, que oprimiram e oprimirá a nação de Israel, os quais são representados pelas 7 cabeças da besta escarlate. Então, capítulo 17, versículo 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 9. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7... Versículo 9, versículo 9 e 10. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, ou 7 reinos. A palavra grega pode ser tanto traduzida como reis, como também reinos. E são também 7 reis, ou 7 reinos. 5 já caíram, e um existe.
outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então ele explica que as 7 cabeças da besta vermelha representam 7 reis, ou 7 reinos, dos quais, nos dias que João recebeu a revelação do Apocalipse, 5 desses reinos já tinham passado. Um existia, e o outro ainda viria no futuro e duraria pouco tempo. Então, por isso que a gente entende que representam os reinos que governaram o mundo. Por quê? Porque olha aí o que diz na apostila. Estes 7 reinos são Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e o último governo mundial, que será liderado pelo Anticristo e por outros 10 reis durante o tempo da ira de Deus. Então, por que a gente entende isso? Porque se você for olhar na história secular e na Bíblia, você vai ver que, de fato, na história da humanidade, 6 reinos dominaram o mundo nos seus dias. O Egito, no tempo que os israelitas foram escravizados, né? O Egito era uma potência mundial. A Assíria, nos tempos, né, do reino dividido, o reino do norte e o reino do sul do povo de Israel, onde o reino da Assíria dominou o reino do norte, né, e os levou para a Assíria. Então a Assíria foi um governo de proporção mundial também. Depois veio a Babilônia, liderada pelo rei Nabucodonosor, que também se tornou uma potência mundial, um reino mundial, e que também oprimiu o povo israelita. Vemos que em seguida os medo-persas, eles reinaram sobre o mundo conhecido, né, sobre a maior parte do mundo conhecido, e também oprimiram o povo judeu. Vemos na história, foi profetizado, né, Daniel profetizou, mas a história nos mostra que isso aconteceu, que os medo-persas foram dominados pelos gregos de Alexandre Magno, e a Grécia dominou o mundo por um período de tempo. E depois o Império Romano dominou os gregos e dominou o mundo por um período de tempo. Depois do Império Romano, houve tentativas de impérios mundiais, mas não conseguiu até hoje. Então, quando você vai para a história, você vê que 6 reinos governaram o mundo. E esses 6 reinos, coincidentemente, no tempo do seu auge, oprimiram o povo israelita. E pela revelação das profecias, nós entendemos que haverá um reino mundial no tempo do fim, que é o 7º. Aí quando o anjo explica para João, ele diz, são 7 reis ou 7 reinos. 5 já passaram, por quê? Porque na época de João, Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia não eram mais reinos mundiais. Ele diz, uma existe agora, o Império Romano estava em vigor nos dias de João, e outro ainda virá. O último reino se manifestará no futuro e durará pouco tempo. Então, por isso que a gente entende que essa é a interpretação correta do que representa a besta vermelha, né? Que são os 7 reinos ímpios que governaram e governará o mundo, porque 6 governaram, o 7º ainda governará o mundo. Oprimiram, os 6 oprimiram, o 7º oprimirá a nação de Israel, os quais são representados pelas 7 cabeças da besta escarlate. Então, como já li, estes reinos são Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e o último governo mundial, que será liderado pelo Anticristo e pelos outros 10 reis durante o tempo da ira de Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 1 e do versículo 29 ao 45 e capítulo 7 do versículo 1 ao 28, o capítulo 2 é o sonho que o rei Nabucodonosor teve e que Daniel recebeu de Deus a revelação de qual foi o sonho e a interpretação dos símbolos do sonho. Daniel capítulo 7 já fala das visões que o próprio Daniel teve de bestas que ele viu surgindo do mar. Tanto o sonho de Nabucodonosor como o de Daniel representam a mesma coisa, os reinos mundiais, partindo dos dias que Daniel vivia.
É o que vai explicar aí na apostila. O sonho de Nabucodonosor e a visão de Daniel são simbologias que se referem a 5 dos 7 reinos que governaram e governará o mundo, da Babilônia ao último governo mundial. Por que ele não fala do Egito e da Assíria? Porque já tinha se passado. Eles já tinham deixado de ser potências. Daniel vivia nos tempos do domínio da Babilônia. E tanto Nabucodonosor como Daniel receberam de Deus revelações de que o reino da Babilônia seria substituído por outro reino, Medo-Persa, que seria substituído por outro, a Grécia, que seria substituído por outro, Roma, e que esse Império Romano iria ter um desdobramento no final dos tempos, iria se tornar um outro reino, o último governo mundial. Então, isso é explicado nos 2 sonhos. A diferença é que Nabucodonosor vê os reinos mundiais como partes de uma estátua que ele viu, né? A cabeça de ouro, representando a Babilônia, os braços e o peitoral de prata, representando os medo-persas, a cintura de bronze, representando os gregos, as pernas de ferro, representando os romanos, os pés de ferro misturado com barro, representando o último império mundial. E Daniel vê esses mesmos reinos, só que como animais, né, como monstros, cada reino representado por um monstro. Leia lá Daniel 2, verso 1 e do 29 ao 45 e capítulo 7, do 1 ao 28, que você vai ver isso, tá bom? Apocalipse 17, versículos 12 e 13, vamos ver aqui. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, por um grupo, ou seja, por um curto período de tempo, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta, que é o último reino mundial, tá certo? Então, essa besta de 7 cabeças, a 7ª cabeça estará relacionada com o período da ira de Deus, com o período da tribulação. Vamos aqui para o próximo slide. E vamos falar de outra personagem, também simbólica, do período da ira de Deus, que é a grande prostituta. É isso mesmo que você ouviu. A grande prostituta, ou como diz outras traduções, a grande meretriz. Meretriz é outro nome para prostituta, é a mesma coisa. Essa grande prostituta, ela simboliza algo, tá? Vamos ver aí. Apocalipse 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então, essa prostituta, ela representa, né? Existem várias linhas de interpretação para dizer o que essa prostituta representa. A que nós vamos apresentar agora é a que a gente vê que é mais coerente. Também não batemos o martelo dizendo que é esse ponto final. Se não for e a gente entender que não, a gente muda e explica depois de outra maneira. Mas pelo que a gente entende dentro de um contexto bíblico e dentro do que a gente analisa, porque eu não só leio a Bíblia, eu analiso a história da humanidade e a história recente, a história passada e os desdobramentos que estão acontecendo no dia a dia. Então, baseado no que eu tenho estudado da Bíblia e do que eu já analisei na história passada e na história recente, eu entendo que a grande prostituta representa o que eu vou estar explicando agora para você. Provavelmente simboliza a falsa igreja mundial que surgirá no período da ira, que será resultado da união de todas as falsas religiões do mundo. Vamos ver aí. Capítulo 17, versículo 1 eu já li, né? Que fala a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Vamos ver o versículo 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra
e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, prostituição na Bíblia, ou adultério também na Bíblia, se refere literalmente à prática da prostituição e do adultério, mas também são símbolos de adoração a falsos deuses, tá? Quando se fala de adultério e prostituição na Bíblia, literalmente se refere a isso, mas quando se fala no sentido figurado, se refere à idolatria, à adoração a falsos deuses. Então, quando fala que os reis da terra se prostituíram com ela, quer dizer que eles participaram dessa religião idólatra, dessa religião apóstata, ou seja, dessa religião que está apostatada da verdadeira fé, tá bom? É disso que eles estão falando quando fala que os reis da terra se prostituíram com ela. Versículo 15 diz: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando fala que ela está sentada sobre as águas, quer dizer que essa falsa religião mundial, essa falsa igreja mundial, ela vai ter influência sobre o mundo inteiro, certo? Vai ser uma falsa igreja mundial formada pela união de todas as religiões do mundo. Por isso que fala das nações envolvidas aqui. Ao lado da explicação aí de Apocalipse 17 diz: estes versículos chamam a falsa igreja de prostituta, enquanto que a palavra de Deus chama a verdadeira igreja de noiva virgem e pura. Então olha o contraste aí. A verdadeira igreja, ela é noiva virgem pura. A falsa igreja, ela é uma prostituta do anticristo. Ela é uma prostituta do sistema do anticristo. Tá entendendo? Então, por que eu disse que eu me baseio nessa interpretação baseado na história passada e na história recente? Por quê? Observe que a mulher está sentada na besta, que envolve os reinos que dominaram o mundo. Se você for analisar a origem religiosa de todos esses reinos mundiais do passado, eles têm a mesma origem. Eles adoram os mesmos deuses. Só mudam os nomes, mas a origem é a mesma. E tem tudo a ver com a falsa igreja cristã dos nossos dias. A falsa igreja cristã, que também adora vários deuses, mudou o nome deles para santos, mas são deuses, porque eles adoram falsos deuses, e que se você for comparar na história da humanidade, desses reinos anteriores, são os mesmos falsos deuses. Eles só mudaram o nome para enganar, mas são as mesmas potestades, os mesmos principados, os mesmos demônios que eles adoram há séculos. Então, essa prostituta representa esse sistema religioso que influencia o mundo, influenciou o mundo e influencia hoje, só que com outro nome, cristão agora, entre aspas, enormes aspas, e que atualmente tem conversado e tem unificado as religiões. Tem se conversado para haver a união das religiões. Essa falsa igreja está conduzindo esse processo de junção das religiões, e essa junção de religiões vai acontecer e vai formar um grande falso sistema religioso que é chamado de Babilônia, aí em capítulo 17, porque tudo se originou da Babilônia mesmo. Não da Babilônia dos dias de Nabucodonosor, mas bem antes, a Babilônia dos dias da Torre de Babel. A religião que foi estabelecida ali, né? Liderada por Nimrod, por sua mãe Semíramis, aquele sistema demoníaco de adoração dessa primeira Babilônia, dessa Babel, ela influencia todas as gerações até hoje. E todos os reinos mundiais, eles tinham essa conotação religiosa demoníaca, e tudo origina-se dessa Babilônia dos tempos da Torre de Babel. Então, por isso que a prostituta de Apocalipse 17, ela é chamada de a Babilônia, a mãe
de todas as prostitutas que há no mundo, ou seja, de todas as religiões idólatras que há no mundo. Elas têm origem nessa Babilônia, que no tempo do fim se materializará nessa falsa igreja mundial unida com as outras religiões mundiais, formando uma única religião mundial, onde eles vão dizer que todos os deuses representam um só. Que o Jesus representa um único Deus, que o Buda representa um único Deus, e por aí vai. Eles vão incutir essa ideia maldita e muitos vão acreditar nisso. E isso já está sendo trabalhado hoje, né? Você sabe, só é você pesquisar na internet, bota ecumenismo e vai pesquisar e você vai ver que isso já está acontecendo diante dos nossos olhos. Só que a materialização, a concretização dessa falsa igreja mundial, possa ser até que a igreja pegue isso, mas a atuação dessa falsa igreja mundial será no período da tribulação, portanto, a igreja já vai ter sido arrebatada. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Caso não, volta um pouco o vídeo, assiste de novo, tá certo? Então, a grande prostituta provavelmente simboliza a falsa igreja mundial que surgirá no período da ira, que será resultado da união de todas as falsas religiões do mundo. E aí a gente já viu a explicação, né? Que fala que a falsa igreja é chamada de prostituta, enquanto que a verdadeira igreja é a noiva virgem pura de Jesus. Continuando aí, esta falsa igreja será muito rica. Apocalipse 17, versículo 4. Vamos ver. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada. Se você pesquisar na internet, você vê as cores das vestes que os sacerdotes dessa falsa igreja mundial usam, você vai ver que tem a ver com essas cores aí. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Será uma instituição muito rica. Essa falsa igreja cristã, ela já é muito rica, muito rica. Imagina se unificando, as outras religiões se unindo a ela, juntando seus patrimônios e suas riquezas. Então ela vai ficar muito rica mesmo, muito rica mesmo. Por isso que fala aí de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, né? De beber num cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição, enfim. Então diz aí, esta falsa igreja será muito rica, pois será formada por alguns membros de todas as denominações cristãs que não foram arrebatados. Isso é muito sério, viu? Ou porque perderam a salvação, ou porque nunca nasceram de novo. E por muitos membros das outras religiões mundiais. Porque quando se fala dessa falsa igreja cristã, não pense que é só a líder, não, a que é conhecida, né, que tem as imagens. Tem muitas igrejas evangélicas que já estão dando apoio a essa falsa igreja, que já estão indo para reunião lá. Líderes de igrejas evangélicas que estão indo para reuniões diante desse líder e falando lá e honrando a vida dele, e já estão se unificando, irmão. Então vai ter gente que nunca nasceu de novo, mas que se dizia ser cristão, e até falsos líderes cristãos que nunca foram nascidos de novo de fato, que quando o arrebatamento da igreja acontecer, que eles ficarem, eles vão, né, intensificar essa unificação e vai fazer parte desse bolo aí maldito aí dessa falsa religião mundial. Então, denominações cristãs, muitos vão se unir a essa falsa religião. Não os verdadeiros crentes, porque os verdadeiros crentes já vão ter ido para o céu. Mas os falsos vão aí dar apoio a essa falsa religião, tá? E por muitos membros das outras religiões mundiais. Vai ser um trabalho tão bem elaborado para o engano que as pessoas vão aceitar isso. Vão aceitar isso. E vão se unificar a essa falsa religião. Vamos ver aqui no próximo slide.
A falsa igreja mundial terá o apoio do anticristo e dos outros 10 reis do último governo mundial na primeira metade, ou seja, no princípio das dores. Haverá um apoio do reino mundial estabelecido para essa falsa igreja mundial, essa unificação das religiões. Haverá um apoio do Estado. Esse apoio se dará nos primeiros, tudo indica, né, pelo que a gente tem entendido, tudo indica que se dará no primeiro período da ira de Deus, nos primeiros 3 anos e meio, no princípio das dores, que é quando diz, né, que os reis da terra se prostituíram com ela. Então, os reis, ou seja, os 10 reis e o anticristo em apoio, dando apoio, participando da mesma adoração idólatra e apoiando financeiramente também. Então a falsa igreja mundial terá o apoio do anticristo e dos outros 10 reis do último governo mundial na primeira metade, o princípio das dores. Pois essa falsa igreja mundial influenciará indiretamente as pessoas a crerem que todos os messias das falsas religiões representavam o anticristo. E além disso, esta falsa igreja perseguirá os verdadeiros cristãos, aqueles que nunca nasceram de novo na era da igreja, mas se converterão após o arrebatamento, matando muitos deles. Então, o governo mundial vai dar apoio a essa falsa religião mundial, porque eles vão propagar indiretamente que o anticristo, esse cara que não vai ser, o nome dele não vai ser anticristo, tá bom? O nome dele não é José Anticristo da Silva, nem nenhum outro nome com anticristo no meio. Nós não sabemos o nome desse indivíduo aí, e nem vamos saber, acho que só no céu, quando a gente for arrebatado. Mas ele é chamado de anticristo. Não só isso, ele é chamado de besta, ele é chamado de filho da perdição, de o iníquo. Olha, é só título difícil, ruim, maldito, nojento para ele, tá? Então, esse anticristo, ele vai ser promovido pela falsa religião, pela prostituta. Não diretamente, mas eles vão fazer um trabalho nos primeiros 3 anos e meio para convencer os povos que o anticristo, que já é uma liderança mundial de destaque, reinando com os outros 10, mas ele vai se sobressair desde o início dos 7 anos, ele que vai fazer uma aliança com muitos povos, ou seja, alianças de paz com muitos povos. Então ele vai ter um destaque desde o início. Mas inicialmente as pessoas vão vê-lo como um homem carismático, um homem inteligente, um bom líder. Só que a falsa igreja mundial vai começar a incutir na mente das pessoas que Jesus dos cristãos, na verdade, não é literal. Simboliza um futuro líder. Que o Buda do budismo não é literal, mas que representa um futuro líder que vai guiar todos os povos. E assim eles vão dizer de todas as religiões. Essa vai ser a argumentação. Então veja o perigo de alegorizar as profecias, de não entendê-las no seu sentido literal sempre que possível. Eles vão pegar e vão dizer que tudo eram símbolos, que todos os líderes, os deuses adorados pelas religiões, eram símbolos de um Deus, homem que governará sobre todos os povos. E essa propaganda vai ser muito bombardeada, vai falar muito. Toda hora, todo instante, nos meios de comunicação, que estiverem disponíveis nessa época, né? Não sei qual vai ser a tecnologia que vai transmitir as informações nesse período, mas vamos supor que seja na tecnologia que nós temos hoje. Então, na televisão, no rádio, na internet, vai estar sendo divulgado essa ideia maligna de que os deuses adorados em todas as eras eram símbolos de um único Deus que já está no meio do povo e que vai regê-los em paz. E é justamente essa falsa propaganda que vai levar as pessoas a
aos poucos, irem vendo o anticristo não apenas como um bom líder, mas como alguém, entre aspas, divino. E a falsa igreja mundial vai ter um papel muito importante nessa implementação do engano nos primeiros 3 anos e meio. Por isso que o anticristo e o seu reino vai dar apoio a ela. Como também eles vão dar apoio a ela, porque essa falsa igreja mundial, ela vai perseguir os verdadeiros cristãos do período, aqueles que vão se converter depois do arrebatamento verdadeiramente ao Senhor. Nos primeiros 3 anos e meio, quem vai promover uma dura perseguição vai ser a falsa igreja mundial. É o que diz aí, capítulo 17, versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Observação na apostila. Aqueles que nasceram de novo dentre o povo do Velho Testamento, ou seja, nasceram de novo no dia da ressurreição de Jesus, como você aprendeu na matéria Céu e Inferno, e os que nascerão de novo durante a ira futura e também no milênio, não serão membros da igreja, do terceiro povo, mas serão unicamente judeus e gentios salvos, tá bom? Então, igreja são os salvos do período da dispensação da graça. Além de salvo em Jesus, se tornou um povo só. Mas os salvos antes da era da igreja acontecer e os que vão ser salvos depois da era da igreja, estes são salvos pela fé em Cristo, justificados, santificados, resgatados, perdoados os seus pecados, mas continuam sendo espiritualmente judeus e gentios, não se tornam o povo igreja. Então isso é preciso ser compreendido. Haverá salvação depois do arrebatamento da igreja? Sim, como houve salvação antes do período da igreja. A diferença é que a igreja, além de salva, se constitui em um único povo, um novo homem, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. E os salvos antes e depois da era da igreja são salvos em Cristo, por meio da obra de Cristo também, mas não fazem parte do povo igreja. São judeus e gentios salvos. Então vamos continuar aqui no próximo slide. Vimos alguns personagens do período da ira de Deus simbólicos, né? A besta que surge do mar, que é o anticristo, a besta que surge da terra, que é o falso profeta, a besta vermelha, que tudo indica, representam os 7 reinos que governaram e que governará o mundo, que oprimiram e que oprimirá Israel, onde o 7º reino está inserido no período da tribulação. E vimos a mulher de vestes vermelhas, a grande prostituta, que representa a falsa igreja mundial. Então, esses foram os personagens simbólicos. Agora vamos ver alguns personagens literais, ou seja, são o que de fato a Bíblia diz que eles são, porque não dá nenhuma margem para a gente entender que é um símbolo. Quando fala-se dos outros, né, das 3 bestas e da mulher, fica claro que não é literalmente. O próprio contexto já nos leva a entender que é simbólico. Mas, já quando se fala dos 144.000 e das 2 testemunhas, o contexto da própria passagem bíblica, que fala dos 144.000, e a passagem bíblica que fala das 2 testemunhas, já nos leva a entender que eles são literais. E também quando a gente entende as outras profecias, a questão de Israel passando pelo tempo da ira, a igreja sendo poupada, a gente vai entendendo que os 144.000 e as 2 testemunhas são literais. Não tem como eles representarem a igreja. Nada nos textos nos leva a entender isso. Eles são literais. Então vamos ou seja, do jeito que serão 144.000 mesmo, e serão realmente 2 testemunhas. Vamos ver aí, começando pelos 144.000, Apocalipse capítulo 7, versículo 4. E ouvi o número dos assinalados,
e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então ele deixa muito claro, de todas as tribos dos filhos de Israel, 144 mil foram selados, ou seja, foram ungidos para determinada missão, que é o que a gente vai ver agora aqui. Os 144 mil. Entendemos que serão 144 mil israelitas, provavelmente estudiosos das Escrituras, que depois do arrebatamento serão convencidos pelo Espírito Santo que Jesus é o Messias. Por causa disso, decidirão nascer de novo e depois serão ungidos pelo Senhor para liderarem a evangelização dos povos no início da ira, ou seja, no início do período da ira de Deus. E ganharão muitas vidas para Deus. Então serão homens, tudo indica que serão pessoas dedicadas ao estudo da Torá, ou seja, ao estudo da lei, judeus tementes ao Senhor, e que já vão ser inclinados a crer que Jesus é o Messias, mas não tinham uma firmeza ainda, provavelmente vão estudar o Novo Testamento, mas sem ainda abraçar Jesus como seu Senhor e Salvador, porém pessoas tementes a Deus, e que quando ocorrer o arrebatamento da igreja, eles vão confirmar que de fato Jesus é o Messias, que o Novo Testamento também é a palavra de Deus, eles vão entender o período ao qual eles ficaram e eles vão se converter ao Senhor, tá? Antes eu achava que esses 144 mil estariam todos lá na terra de Israel. Mas estudando a Bíblia, a gente vi que existem israelitas espalhados no mundo inteiro, né? Quando Salomão pecou, depois o sucessor dele só reinou sobre 2 tribos das 12. O reino foi dividido por causa do pecado de Salomão. E a linhagem de Davi ficou no sul da terra de Israel, se tornou o reino do sul, ou o reino de Judá. As outras 10 tribos ficaram independentes da linhagem de Davi, tiveram vários reis e formaram o reino do norte, ou o reino de Israel. A Assíria destruiu o reino de Israel e dispersou eles para o mundo inteiro. Ficou o reino do sul. A Babilônia deportou eles para a Babilônia 70 anos, depois eles voltaram. E eles ficaram lá no território nos dias de Jesus e tal. Mas tinha representantes das 10 tribos dentre eles, tinha. Mas a maioria dos judeus, dos israelitas, das outras tribos da nação, foram espalhados pelo mundo e estão espalhados até hoje. Eles voltarão no fim da tribulação, quando se converterem a Cristo. Então eu acredito, né, depois que eu comecei a meditar nessa questão, eu creio que esses 144 mil israelitas, eles vão estar espalhados no mundo inteiro. E aí faz mais sentido a questão deles liderarem a evangelização, porque eles vão estar espalhados pelo mundo inteiro, vão se converter, serão ungidos pelo Senhor e espalhados pelo mundo estarão evangelizando os povos no período da ira de Deus. E vão obter êxito, no sentido de que eles vão conseguir ganhar muitas almas para o Senhor. Apocalipse 7, do 1 ao 15, o começo do capítulo fala justamente desses 144 mil sendo selados. E aí ele explica, né, que é 12 mil de uma tribo, 12 mil de outra, e ele vai explicando isso, até ele encerrar esse relato no versículo 8 do capítulo 7 de Apocalipse, que diz assim: da tribo de Zebulon, 12 mil assinalados, da tribo de José, 12 mil assinalados, da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Aí olha a continuação. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Isso é uma visão que João está tendo do céu.
Versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, o texto termina de falar dos 144 mil israelitas e fala de uma conversão massiva de gentios no período da tribulação. Por que isso acontece? Na apostila diz: dá a entender que muitos dos filhos de Deus citados nesta passagem de Apocalipse nascerão de novo por meio do ministério dos 144 mil. Então dá a entender que esses 144 mil israelitas, eles vão evangelizar os gentios no mundo, cumprindo assim o que Israel deveria ser se não tivesse rejeitado Jesus na sua primeira vinda para Israel, que era ser luz e sal do mundo, evangelizar as nações. Como a maioria dos israelitas negou a Cristo, Deus criou a igreja e estabeleceu a igreja como essa testemunha para o mundo. Depois que ela for arrebatada e que o Senhor voltar a lidar com Israel, então do meio do povo de Israel ele vai tirar as primícias, a primeira colheita de salvos dos judeus, que vão ser justamente esses 144 mil, que vão cumprir o testemunhar de Jesus aos povos, e eles vão evangelizar as nações. Tá entendendo? Continuando aí na apostila, os 144 mil israelitas morrerão pelo evangelho, serão mártires, porém serão ressuscitados com corpos imortais e glorificados, que é a ressurreição da vida, e provavelmente serão levados ao terceiro céu antes mesmo do período da ira de Deus acabar. É o que diz Apocalipse 14, do versículo 1 até o 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro, Jesus, né, sobre o Monte Sião. Aqui não é o Monte Sião em Jerusalém, é o céu. Hebreus fala que o céu é chamado de Monte Sião. O Monte Sião existe e será literalmente a habitação do reino de Jesus no milênio? Sim. Mas também o Monte Sião aponta para o céu. E aqui fala dos anciãos adorando. Então, o contexto de Apocalipse 14 nos mostra a entender que o Monte Sião aqui é um símbolo do céu, pelo que fala no contexto. Então, está falando de Jesus no céu. E com ele, 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias, ou seja, está vendo as primícias do povo de Israel, os primeiros salvos, colhidos figuradamente, né? Como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, fala deles no céu, já glorificados, receberão um galardão específico. Eles vão louvar ao Senhor com um cântico, que só eles vão poder adorar ao Senhor com esse cântico. É o que o texto de Apocalipse está nos mostrando. E mostra eles no céu, já ressuscitados. Quando fala deles comprados da terra, é uma figura de linguagem para falar da ressurreição. O seu corpo não está mais ligado ao pó. Foi comprado da terra, foi ressuscitado e glorificado.
tá certo? Então, eles vão liderar a evangelização no início do período de 7 anos e dá a entender que o foco deles vai ser os gentios, tá? Mas o povo de Israel também será evangelizado. O reino de Deus será oferecido a Israel no período da ira de Deus. Mas quem serão aqueles que vão liderar essa evangelização da nação de Israel? As duas testemunhas, que é o que nós vamos ver no próximo slide. As duas testemunhas. Apocalipse 11, versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, né? Tudo indica que vai ser a primeira metade, os primeiros 3 anos e meio do período da ira de Deus. Eles vão profetizar por 1260 dias, vestidos de saco. Então, essas duas testemunhas serão 2 homens, irmãos, né? Uns dizem que vai ser Enoque e Elias, outros dizem que vai ser Moisés e Elias, né? Eu não vou entrar nessa aula no mérito de dizer quem é, até porque eu não posso afirmar, né? Eu acredito que vai ser Moisés e Elias, mas não defendo isso com unhas e dentes e não estou dizendo que é e ponto final. Tenho os meus motivos para acreditar que vai ser Moisés e Elias. Não vou falar nessa aula. Se você tiver interesse, me procura no privado que eu te explico, tá bom? Eu mando um áudio para você trazendo por que eu acho que vão ser eles dois. Mas isso não é o mais importante. O que é mais importante é que haverá 2 homens que profetizarão para o povo de Israel durante 3 anos e meio. Lá em Jerusalém, eles vão poder apresentar Jesus Cristo como o rei do povo de Israel. E eles vão cumprir essa missão. É o que diz aí. As duas testemunhas serão 2 homens que ministrarão debaixo de grande unção do Espírito Santo a todos, mas principalmente aos judeus, anunciando que Jesus é o verdadeiro rei e Deus. Os 144 mil vão estar espalhados no mundo pregando para todos, judeus e gentios, mas o foco deles dá a entender que serão gentios. Já as duas testemunhas a mensagem vai ser para todos, mas o foco maior vai ser o povo de Israel, anunciando que Jesus é o verdadeiro rei e Deus. Apocalipse 11, versículo 4. Falando das duas testemunhas, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Isso aqui é uma citação de Zacarias, capítulo 4, do versículo 2 ao 14 e o versículo 14, tá? Capítulo 4 de Zacarias, do versículo 2 ao 4 e o versículo 14. Então ele profetiza sobre esses 2 homens e fala deles de forma simbólica, os chamando de 2 oliveiras e de 2 castiçais. Então, Zacarias já profetizou, né, o profeta Zacarias já profetizou a respeito das 2 testemunhas. Provavelmente eles vão ministrar na primeira metade, o período do princípio das dores. Apocalipse 11, versículo 3. Eles vão ministrar no templo judaico que será reconstruído em Jerusalém pouco antes, né, do tempo da ira de Deus ou no início do tempo da ira de Deus. Nós não podemos afirmar se o templo judeu será reconstruído antes do arrebatamento ou se depois do arrebatamento, no início do período da ira de Deus. Isso a gente não pode afirmar com certeza. Mas uma coisa é certa, haverá um templo reconstruído lá em Jerusalém, no Monte Sião. O que diz aí Apocalipse 11, do 1 ao 3. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Então veja que ele fala do templo de Deus. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses.
E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Então eles estarão nesse templo e estarão cumprindo o seu ministério lá. Vamos aqui para o próximo slide. Observação. Este templo será construído em Jerusalém, no local onde Salomão construiu o primeiro templo e onde os judeus o reconstruíram no Velho Testamento, no Monte Moriá, onde hoje está construída uma das principais mesquitas muçulmanas, a Mesquita de Omar. Como é que isso vai acontecer, eu ainda não sei, irmãos, mas o templo vai ser reconstruído. Ou algo vai acontecer que aquela mesquita vai ser destruída e vai ter o espaço para que eles construam o templo. Ou o anticristo vai fazer um acordo com os muçulmanos e eles vão permitir que isso aconteça. Já existe alguns estudiosos, alguns rabis, alguns estudiosos judaicos que eles já estão dizendo que, na verdade, o território do templo não é aonde está a Mesquita de Omar, é do lado, que eles erraram, que na verdade é do lado. Provavelmente esse possa ser o argumento para que o templo seja construído do lado da mesquita. Eu ainda não sei como isso vai acontecer, mas eu só sei que vai acontecer. E os judeus estão trabalhando muito para isso. Se você pesquisar na internet, você vai ver que eles só estão esperando essa liberação do terreno para eles poderem construir. Tudo já está preparado para essa reconstrução do templo. Está mais perto do que a gente pensa, irmãos. Pode ter certeza disso. Continuando aí na apostila. As 2 testemunhas serão protegidas sobrenaturalmente pelo Senhor, sendo por isso que ninguém vai conseguir lhes fazer mal durante o seu ministério. Apocalipse 11, versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles vão pregar livremente, ninguém vai tocar neles. Quando vir contra eles, fogo vai ser derramado sobre esses inimigos. Deus é poderoso para fazer o impossível se tornar possível. E o período da ira de Deus será um período onde o sobrenatural estará bem evidente. Do lado das trevas, provavelmente o engano usando a tecnologia, ou possa ser até que seja mesmo o poder sobrenatural do diabo, mas do lado de Deus, sim, com certeza o sobrenatural dele operando de forma sem igual. O tempo da ira de Deus vai ser um período sem igual na história da humanidade, tá? E esses 2 homens, eles serão protegidos durante 3 anos e meio, ninguém toca neles, ninguém, nada vai atingi-los. E eles vão ter liberdade. E além de não atingi-los, quem vir contra eles será morto. Será fulminado pelo fogo de Deus. É o que diz o texto. Além disso, estes 2 homens manifestarão milagres que servirão de juízo de Deus sobre muitos pecadores. Apocalipse 11, versículo 6. Estes, falando dos 2 homens, das 2 testemunhas, estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue. E para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então eles vão ter autoridade divina para enviar pragas sobre povos, sobre nações, sobre indivíduos, sobre localidades. E isso vai servir de testemunho para todos, e inclusive para os judeus que estão muito familiarizados com a Torá, e eles sabem, eles conhecem o Velho Testamento e eles sabem, né? A Torá é a lei, tá? Eles sabem que Deus faz coisas extraordinárias, né? Eles conhecem isso muito bem. Então eles vão presenciar muitos dos milagres de juízo divino que eles leram durante toda a sua vida, eles vão ver acontecendo. E aqueles 2 homens que vão estar ministrando esses sinais vão estar dizendo: Jesus é o Messias. Então isso vai servir de impacto para muitos judeus.
Essas duas testemunhas vão evangelizar e vão manifestar poder de Deus de forma poderosa, gloriosa. Vamos aqui para o próximo slide. Quando isso por 3 anos e meio, né? Provavelmente a primeira metade da tribulação, a primeira metade do período da ira de Deus. Eles vão estar lá exercendo o seu ministério com poder, a glória de Deus sobre esses 2 homens. Mas quando o seu ministério de 3 anos e meio acabar, Deus permitirá que eles sejam mortos pelo anticristo. É o que diz Apocalipse 11, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Eles só vão morrer porque Deus vai deixar, irmãos. Eles só vão morrer porque Deus vai deixar. E é interessante a colocação da palavra aqui. A Bíblia diz que o anticristo vai fazer guerra a eles. Irmãos, eu já vi na história, eu já li na Bíblia de povos guerreando contra povos. Agora, povos guerreando contra 2 homens, só aqui. Eu creio, irmãos, que vai ser algo extraordinário. O poder de Deus vai estar sobre esses homens de uma forma tão grande que não vai ser fácil derrotar eles, não. Eles vão estar manifestando o poder de Deus. Isso para Israel vai ser um impacto muito grande, porque Israel eles conhecem as histórias do Deus que guerreava por eles, do Deus que lutava as lutas deles, do Davi matando Golias, de 300 botando milhares de midianitas para correr. Então isso na mente do judeu é muito forte, e eles vão ver isso operando no ministério das 2 testemunhas, o poder operando e destruindo os inimigos. Isso vai ser muito impactante para muitos judeus. Isso vai trazer muitos judeus a converter-se, a entender que Jesus é o Messias. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai permitir que as 2 testemunhas sejam mortas pelo anticristo. E ao matar, né, ao anticristo conseguindo matar esses 2, a Bíblia diz que o anticristo ele não vai permitir que esses 2 homens sejam sepultados. E através dos meios de comunicação vai mostrar os seus corpos para todo o mundo, promovendo a alegria de muitos ímpios. É o que diz aqui, capítulo 11, do versículo 8 ao 10. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Onde foi que Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. E por que Jerusalém é chamada aqui de Sodoma e Egito? O texto já está dizendo espiritualmente, ou seja, não é literalmente, é uma figura de linguagem. Por quê? Porque o povo de Israel ainda vai estar muito entregue ao pecado, mesmo sendo impactados, mas isso serão sementes que serão sendo plantadas no coração deles, que lá para o final é que os líderes vão abraçar Jesus como Salvador e Rei. Essas sementes vão ser plantadas na mente deles, mas nesse momento eles ainda vão estar muito entregues ao pecado. Por isso que eles são comparados a Sodoma e Egito. Tá entendendo? Versículo 9. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão ou se alegrarão sobre eles e mandarão presentes uns aos outros. Acho que vão antecipar o Natal aqui. Vão mandar presentes uns para os outros. Porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Já pensou? Esses 2 homens vão trazer um estrago grande, meu irmão, para o reino do anticristo, para os ímpios, né? E quando eles morrerem, o anticristo vai dizer o quê? A gente conseguiu matar esses 2, não deixa enterrar não, bota para todo mundo ver. Vamos deixar esses corpos aí apodrecendo, não vamos dar o enterro, não vamos dar honra a eles. E todos verão. Veja que tremendo, irmão. Porque como é que essa profecia ia se cumprir nos dias de João? Como é que todas as pessoas da terra iriam ver os corpos mortos deles 2 naqueles dias? Era impossível. Hoje, nos nossos dias, essa profecia pode se cumprir por meio da internet, dos meios de comunicação.
Então, isso vai ser utilizado e o mundo inteiro vai ver a morte deles. Isso vai estar sendo filmado e televisionado 24 horas. Vai estar lá cobertura 24 horas, filmando só os dois defuntos lá e o povo tudo vendo, assistindo e comemorando, os ímpios, comemorando, trocando presentes uns com os outros, né? Feriado mundial, para tudo, vamos comemorar. Só que, como o povo antigo diz, o tiro vai sair pela culatra. Porque o anticristo vai estar promovendo a derrota dos profetas do Deus vivo. Mas o Senhor vai ressuscitar esses dois profetas. E todos vão presenciar no mundo inteiro, assistindo, vão ver essa ressurreição acontecendo. É o que diz aqui na apostila. Porém, depois de 3 dias e meio, Deus vai ressuscitá-los com corpos imortais e glorificados, que é a ressurreição da vida, né? Diante dos seus inimigos, e irá levá-los para o terceiro céu. É o que diz aqui, olha, capítulo 11, versículos 11 e 12. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. O mundo inteiro vai presenciar esse milagre do Senhor. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. Então, a ressurreição deles com o corpo glorificado e a sua ascensão aos céus será visível aos olhos de todos. Aleluia! E isso com certeza trará muitas pessoas para Jesus Cristo. Se não naquele momento, mas isso vai ficar a semente incutida na mente para depois. Então, esses dois serão 2 homens que trarão um grande impacto durante os 3 anos e meio do período da ira de Deus. Próximo slide. Quais serão os principais acontecimentos da ira futura? Observação. O livro do Apocalipse relaciona alguns dos juízos e ações de Deus nesse período aos 7 selos que serão abertos por Jesus. Está escrito em Apocalipse 6, versículos 1, 3, 5, 7, 9 e 12 e capítulo 8, versículo 1. As 7 trombetas que serão tocadas por anjos. Apocalipse 8, do versículo 6 ao 8, versículo 10, 12, capítulo 9, versículos 1 e 13 e capítulo 11, versículo 15. E as 7 taças que serão derramadas por anjos. Apocalipse 15, versículo 1. Neste versículo vemos que as 7 taças consumam a ira de Deus. Ou seja, nelas a ira divina se encerra, pois ela se iniciará com os 7 selos. Então, a ira de Deus não é só os 7 taças. Começa com os selos. Os selos, as trombetas e as taças envolvem o período dos 7 anos. Vimos os personagens principais. Começaremos agora a falar dos eventos. Dentro disso, essa observação que quando você vai estudar os eventos da ira de Deus no livro do Apocalipse, que não é o único livro que fala sobre esses eventos, né? Mas quando se fala no Apocalipse, está dividido, a maioria dos eventos estão divididos nos 7 selos, nas 7 trombetas e nas 7 taças, né? E quando se fala das 7 taças, está em Apocalipse, capítulo 15, versículo 7, e também capítulo 16, do versículo 2 ao 4, versículos 8, 10, 12 e 17. Próximo slide. Princípio das dores. Primeira metade. Primeiros 3 anos e meio. Então, esse tempo de juízo divino mundial começará com repentina destruição e perturbação no mundo pelo desaparecimento de milhões ou bilhões de pessoas por causa do arrebatamento da
igreja. Então, alguns estudiosos da escatologia dizem que os primeiros 3 anos e meio da tribulação vão ser 3 anos e meio de paz. E que só os últimos 3 anos e meio é que o acocho vai comer solto. Normalmente, quem defende isso são os mesotribulacionistas para querer justificar a igreja ficando nos primeiros 3 anos e meio. Mas quando a gente vai analisar, não, irmãos, todos os 7 anos vai ser acocho. Todos os 7 anos vai ser complicado. Já começa com perturbação no mundo. Porque imagina, irmãos, para a igreja o arrebatamento vai ser glorioso. Mas para quem ficou, imagina o caos que vai ficar o mundo, irmãos. Porque simplesmente milhões ou bilhões de pessoas simplesmente desapareceram. Imagina o caos que vai causar no mundo. Carros desgovernados, aviões desgovernados, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que ímpio que vai estar do lado de um crente e de repente o crente desaparece na frente dele, mulheres ímpias, grávidas, que o bebê é salvo, e o bebezinho vai sumir da barriga dela, vai desaparecer da barriga dela. Então imagina a confusão e o caos que será gerado no mundo por causa do arrebatamento da igreja. Então, já começa com destruição. Os 7 anos, para quem ficou, já vai ser caos. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18, ele relata o que vai acontecer no arrebatamento, Ele fala os detalhes do que vai acontecer. Aí no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele continua no mesmo raciocínio, ele não mudou de assunto. E ele diz o seguinte: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, veja, quando disserem, os ímpios disserem, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando Jesus fala do período da tribulação de 7 anos, ele usa a mesma analogia da mulher grávida tendo dores de parto. Os primeiros 3 anos e meio, o princípio das dores de parto. Os últimos 3 anos e meio, a grande aflição das dores de parto. Que é o quê? A mulher representando a terra, sofrendo e padecendo para dar à luz, entre aspas, o reino físico de Jesus sobre o mundo. E de fato é o que vai acontecer. Depois dos 7 anos de destruição da terra, a terra desfrutará de um reino físico glorioso de Jesus Cristo. Ele virá e restaurará o mundo, tá certo? Então, essa analogia de princípio de dores, de grande tribulação, é uma analogia que Jesus usa para falar da terra no período da tribulação. Quando ele fala dos ímpios, ele diz: lhes virá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqueles que ficarem vão ter que passar pelos 7 anos de sofrimento. Veja que já começa com repentina destruição, porque o arrebatamento da igreja vai gerar um caos no mundo. O mundo não vai ver Jesus, mas ele vai saber que Jesus veio, o impacto que o mundo vai causar. Assim como na primeira vinda de Jesus para a igreja, os ímpios não viram Jesus, mas houve um impacto positivo, a igreja evangelizando e alcançando o mundo. A saída da igreja da terra trará um impacto também ao mundo, um impacto negativo. Então, este tempo de juízo mundial divino começará com repentina destruição e perturbação no mundo pelo desaparecimento de milhões ou bilhões de pessoas por causa do arrebatamento da igreja. E com o aparecimento do anticristo como aquele que vai, entre aspas, solucionar os problemas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 3, diz que antes do dia do Senhor, que no contexto lá é o período da ira de Deus, antes da ira de Deus começar, é necessário que venha a apostasia ou o afastamento, que é, conforme os versículos seguintes, o arrebatamento da igreja,
o afastamento da igreja da terra e a manifestação do anticristo. Então, a tribulação começa com o arrebatamento da igreja e o anticristo aparecendo para, entre aspas, solucionar os problemas. Por isso que em Daniel 9, versículo 27, diz que ele, falando do anticristo, firmará uma aliança com muitos que durará uma semana, ou seja, os 7 anos da ira de Deus. Ele vai tentar trazer uma falsa paz. Por isso que em Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2, quando marca o início do tempo da ira de Deus, quando a profecia no Apocalipse começa a falar do tempo da ira de Deus, que é no início dos selos, diz o seguinte: e havendo o Cordeiro, Jesus, aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse cavaleiro no cavalo branco não é Jesus. Aqui é o falso Messias, é o anticristo. Então ele vem montado num cavalo branco, com um arco na mão. Um guerreiro que vai trazer vitórias, e que vai estabelecer uma falsa paz. Ok? Então é o anticristo surgindo no cenário mundial, depois que aquele que o detém foi afastado, depois que a igreja foi arrebatada. Próximo slide, e nesse aqui a gente encerra a aula de hoje. Observação: no início da ira futura, o anticristo não será o maior líder do último governo mundial. Ele vai ser líder desse reino, mas ele não vai ter a autoridade máxima. Ele terá a autoridade igual com os outros 10 reis. Por isso que em Apocalipse 17:12 diz que os 10 reis reinarão juntamente com a besta. Então ele fala dos primeiros 3 anos e meio, onde o anticristo vai ser um governante mundial junto com outros 10 indivíduos, tá? Ele não vai ter a autoridade máxima, ele vai ter a autoridade igual com os outros 10 reis. Porém, começará a manifestar-se ao mundo como alguém, entre aspas, especial, superior aos homens, para tentar convencê-los de que ele, e não Jesus, é o Salvador da humanidade. Vemos que ele só começará a fazer isso no início da ira, porque é neste momento que o corpo de Cristo, a igreja, que é aquele que o detém, terá saído da terra, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8. Parte A, parte inicial do versículo 8. Entendemos que esse período de convencimento para o engano durará os primeiros 3 anos e meio, ou seja, o princípio das dores. Então, o princípio das dores marca o anticristo reinando, mas com uma autoridade igual aos outros reis, porém vai sendo feita toda aquela propaganda maldita e enganosa para levar as pessoas a crer que ele é alguém diferente. E isso vai levar a, na segunda metade da tribulação, ele ser aclamado como Deus e ter autoridade máxima no reino. Mas isso só acontecerá nos primeiros 3 anos e meio. Alguns estudiosos da escatologia não entendem bem isso e falam que o anticristo só vai reinar 3 anos e meio. Não, ele vai reinar os 7 anos. Agora, 3 anos e meio ele vai reinar com uma autoridade compartilhada. Os últimos 3 anos e meio ele reina sozinho, que é o que diz Apocalipse 17:13. No 12 diz que os reis reinarão juntamente com a besta. No 13 diz que eles terão o mesmo intento, o mesmo propósito e entregarão a sua autoridade à besta. Então isso vai acontecer nos últimos 3 anos e meio. Mas na prática o anticristo reinará 7 anos. 3 anos e meio junto com os 10 reis, 3 anos e meio sozinho, uma autoridade máxima, tá bom?
Então espero que você tenha sido aí abençoado com essa aula. Se Deus permitir, na próxima nós vamos estar dando continuidade, falando sobre os eventos do período da ira de Deus. Então fica na paz, Deus abençoe e até a próxima aula, né, se Deus assim nos permitir. E não esqueça, Jesus está chegando. Maranata.